Se tem uma coisa que Solo Leveling faz bem, é criar caçadores que dão medo. Alguns podem ser respeitados, outros admirados, mas tem aqueles que fazem até os mais poderosos suarem frio. Esses são os verdadeiros monstros disfarçados de humanos. Aqueles que você torce pra nunca cruzar o caminho, especialmente num dia ruim. Nesse vídeo aqui eu juntei os caçadores mais temidos e ranqueei eles baseado no puro terror que eles causam. Quanto mais arrepio na espinha, mais alto ele tá na lista. E na moral, tem muita gente aqui que faria os inimigos implorarem por misericórdia. Bora falar dos caçadores mais temidos de Solo Leveling. Em décimo eu vou colocar o Bayek Yonhu. O Bayek Yonhu é o líder da guilda Tigre Branco. E ele naturalmente tem uma aura meio intimidadora. Ele também parece ter um pavio mais curto do que os outros, sabe? No arco do Portal Vermelho a gente viu ele quase saindo no soco com o Huan Dongsu. Tá certo que o Dongsu não é flor que se cheira e ele ficou cutucando o cara pra ver até onde ele ia. Mas ele caiu na provocação tão facinho. Além disso, o poder dele é se transformar em uma espécie de tigre. Então acaba que ele é um cara um pouco mais instintivo. E ele parece ser muito impulsivo. E aí só por isso eu já teria certo medo dele. Especialmente se eu pegasse ele num dia ruim. Vai que ele não tá num dia bom, aí tu faz uma piadinha meio torta, putz, já era. Mas com o passar do tempo você vai vendo que ele é um cara bem legal e até mesmo um pouco sentimental. Ele é muito parceiro e mesmo sendo uma pessoa cabeça quente, ele não vai sair machucando seus amigos e ele é super aberto a conhecer gente nova. Parece uma descrição de perfil de Tinder, mas... enfim, ele é um cara de boa. E ele faz parte do grupo seleto de Rank S que não são babacas. Então isso também dá alguns pontinhos a mais pra ele. Falando em babaca, falando em egocêntrico, em nono lugar fica Yuri Orbov. Ele é um caçador Rank S da Rússia. Ele é um brutamontes, daqueles mais clássicos, que sempre tá com uma bebida na mão. E por mais que ele pareça meio clichê, ele não é um tanque ou um lutador, e sim um mago muito brabo, que ele faz umas barreiras muito insanas. Isso mesmo, ele é especialista em fechar as pessoas pra fora ou pra dentro de uma barreira. E assim, eu não sei você, mas eu não ia querer arrumar confusão com um russo de 2 metros, 150 kg Rank S. Eu não tô afim de cutucar esse cara não. Muito menos um que pode fazer uma barreira inquebrável em que vai ficar só eu e ele lá dentro e eu provavelmente vou pedir perdão muitas e muitas vezes. Mesmo que eu nem tenha feito algo de errado. A gente consegue ver o quão temido ele é, não só por mim, mas por toda a galera de Solo Leveling, no arco do portal Rank S no Japão, onde ele é chamado pra fazer uma barreira. E todo mundo que fala com ele fala já meio se cagando. Fora que ele não respeita ninguém, né? Tem um monte de gente falando, pô, não pode beber, ele tá lá, mandando tudo pra dentro. Pode sentar nessa cadeira, e ele vai e senta na outra. Ele tem essa tendência natural a querer quebrar regras, então... imagina esse cara de mau humor. Ia ser um pouquinho complicado. Definitivamente é um cara que você não vai querer como inimigo. Em oitavo a gente tem Choi Jong-in. Ele é conhecido como Caçador Supremo e provavelmente é o Rank S mais forte de toda a Coreia. Pelo menos para as pessoas de Solo Leveling, porque pra mim ele tá em tipo quinto, sexto talvez. Isso sem contar o Jin-Woo, porque o Jin-Woo por si só ele é fora da curva, ele tem um monte de particularidades, então assim, a gente tira ele da equação, senão a brincadeira não tem graça. Ele tem aquela vibe meio Peaky Blinders, sabe, frio calculista. Se ele não gostar de você, esquece, a tua vida vai ser um verdadeiro inferno na Terra. Porque, bom, ele literalmente taca fogo nas coisas. E ele pode achar que você é uma coisa, porque ele tá de mau humor. Ele é o líder da Guilda dos Caçadores, a guilda mais forte da Coreia. Ele é um dos magos mais poderosos do mundo. E ele não é um cara que tem pena dos outros, não. Dá pra ver que todos os Rank S da Coreia têm um misto estranho de respeito / medo dele. Acho que o único que talvez conseguisse dar alguma ordem pro Choi seria o Gogun-hee, que é o presidente da associação, e nem necessariamente isso quer dizer que o Choi iria seguir o que ele pediu. Provavelmente ele é o caçador mais temido da Coreia. Próximo na lista, Goto Ryuji, em sétimo lugar. Goto Ryuji é o caçador mais forte do Japão. Mesmo ele não sendo de ranking nacional, a força dele aqui supera vários outros que a gente já falou nessa lista. Ele é o líder da guilda Draw Sword, que tem 11 ranks S. E todos eles tremem na base para falar com o Goto. Ponto. Apesar dele parecer super educado, comedido e tudo mais, ele é um cara extremamente manipulador, que só tem um grande objetivo em mente: ser lembrado como o melhor de todos. Além disso, a sua habilidade com a katana é excepcional, pra não dizer lendária. Goto não usa truques mágicos ou habilidades mirabolantes. O cara é simplesmente forte e a sua força bruta assusta até os caçadores mais experientes. Ele tem uma vibe meio lobo solitário, sabe? Que faz com que todo mundo ao seu redor tenha ainda mais medo dele. E quando a gente entra um pouco mais a fundo pra entender as reais motivações dele, aí que o bagulho fica louco.
E a gente começa a entender por que ele é um dos poucos no mundo que tem tantos caçadores Rank S trabalhando pra ele. Pra você ter ideia, não existem sequer 11 caçadores Rank S na Coreia inteira. Se a gente fosse levar essa autoridade dele pra Coreia, seria como se todos os caçadores de todas as guildas, incluindo o presidente Go Gun-hee, fossem trabalhar pra ele. E todos eles respeitassem e temessem ele. Bizarro, né? Eu acho melhor não ficar no caminho desse cara. Ele me parece um pouquinho rancoroso. Dependendo do que eu fizer, talvez eu esteja em maus opções. Em sexto, a gente tem Hwang Dong-soo. Eu acho que ele não é mais poderoso do que uma galera que apareceu aqui, mas eu acho que ele é muito mais imponente. Eu acho que ele dá muito mais medo, especialmente com base no que a gente já viu no anime. Ele tem essa aura, né, de babaquinha. Eu sou Rank S, pipipipopopó. Mas ele tem uma imponência, né? Quando ele chega, você vê que ele tá de bom humor, mano, já dá aquele negócio, assim. E as interações que a gente viu dele com as outras pessoas mostram que tem uma galera que real tem medo dele se estressar. Por mais que ele pareça naturalmente viver estressado. Eu acho que ele não é mais poderoso que uma galera que já apareceu aqui nessa lista, como o próprio Goto, o Orlov, mas ele é muito assustador. Ele persegue o Jin-woo o mangá praticamente inteiro. E quando ele consegue... Cara, é pesado. É pesado. É bem pesado. Ele não é frio e calculista igual o Choi, ou tão manipulador quanto o Goto. Mas ele é muito sádico. E ele exercita os limites dessa palavra no máximo que o mangá consegue. Assim como o irmão dele, ele gosta de fazer mal pros outros. E ele deixa muito claro durante a obra como um todo que a desculpa de vingar o irmão dele é só um pretexto, é só uma justificativa pra ele matar e torturar outros caçadores. Aí tu para e pensa, caraca, até aqui só foi gente super bizarra. Será que tem gente pior que ele? Tem, com certeza. Fique em paz. Tem um monte ainda. Em quinto lugar, a gente tem Liu Zigang. Putz, o Liu, ele é complicado, pra dizer o mínimo. Ele é um caçador de rank nacional, ou seja, a força dele é equivalente ao exército de uma nação. E mesmo ele sendo um cara aparentemente mais tranquilo, e deixa muito claro que ele não vai usar suas habilidades em vão, e parece ser uma pessoa comedida e tudo mais, ele é alguém que você tem que ter muito medo. Ele é muito respeitado porque ele é muito poderoso, e como ele é muito poderoso, ele é muito temido. Toda vez que a gente entra nesses personagens pura e simplesmente muito fortes, que não tem uma convicção muito utópica ou algo nesse sentido, o medo vai existir. O medo vai existir, especialmente se você dá 2 passos pra trás e pensar, tá, legal que ele tá do nosso lado, mas e se ele não tiver? Em momento algum ele ameaça alguém ou se mostra ser um cara necessariamente mau. Mas ele é indiferente. Essa indiferença, em certos momentos, pode jogar a favor ou contra a gente. E se jogar contra? O que acontece? No olhar dele, você sabe que ele te derrota só com um ataque. E que todo mundo é fraco perto dele. O mundo inteiro teme ele. E durante a obra inteira, o nome dele é algo meio místico, assim. Essa mistura de força e temperamento calmo, mas ao mesmo tempo ambíguo, porque você não sabe as reais intenções dele, faz com que ele seja uma figura muito assustadora. Eu, por exemplo, acho essa vibe mais calma e aparentemente tranquila, mas com esses toques de indiferença, muito mais assustadoras do que o próprio Hwang Dong-soo, porque ele é aquele cara que você sabe que vai dar problema, por mais que ele te intimide, etc. É uma parada um pouco mais previsível. Versus um cara que você não tem plena certeza que ele tá do teu lado, ou se algo facilmente vai fazer ele trocar de lado. Então, essa incerteza, essa falta de clareza, ela é muito perigosa, porque você não sabe se ele trocou de lado do nada. Então, assim, perigoso. Sem contar que ele é muito mais poderoso. Em quarto lugar, Christopher Reed. Christopher é um cara que aparece pouco durante a obra como um todo. Mas ele é o segundo caçador mais forte dos Estados Unidos. E em todos os momentos que ele aparece, a galera que tá ao redor dele tá com medo. Ele não liga muito pras coisas. Ele não vai em evento da associação, da guilda, e ele vive numa mansão zona. Muito maneiro, por sinal. Talvez ele perca numa luta contra o Liu Zigang. Mas, com certeza, ele é muito mais temido. Com ele não tem tanto diálogo, não tem tanta margem para as coisas talvez acontecerem. Se tiver irritando o cara, é tchau. Poucas ideias, piscou, sumiu, virou camiseta de saudade, lateral direita do Vasco, tipo assim, sumiu. Fora isso, o poder dele faz com que ele se transforme nesse bichão com o olho aqui, que por si só também já é amedrontador. Você lembrando que ele é super poderoso, piora as coisas um pouco mais. Me fala se tu não respeitaria um cara desse. Ou teria um baita do medo dele. Agora eu vou fazer uma menção honrosa aqui pro nosso caçador de nível nacional indiano, Siddharth Bachchan. Eu não sei exatamente onde ele ficaria nessa lista, porque ele só é citado durante a obra e é difícil você achar fotos dele em qualquer lugar na Terra. Na wiki de Solo Leveling não tem, pra você ter noção. Mas tem duas coisas que a gente sabe sobre ele. Primeira é que ele é muito poderoso, tanto que ele é um caçador de nível nacional e ele é citado como essa figura meio mística entre os caçadores. E ele é muito temido e respeitado, a mera menção do seu nome já causa arrepio na espinha de uma galera.
Então mesmo que ninguém saiba as habilidades dele ou o real nível de poder do Cidade, ele com certeza tá no top 10 de caçadores mais temidos. Não sei exatamente onde encaixar ele, mas pra mim é importante ele ser mencionado aqui nessa lista. Em terceiro lugar, Thomas André. André, não sei. Parece nome BR quase. O cara é basicamente um tanque humano. Thomas é um dos 5 caçadores de ranking nacional e o mais forte dos Estados Unidos. Ele é gigante, tem um corpo meio de fisiculturista assim, e ele tem uma força absurda, como era de se esperar. Seu poder é baseado em brutalidade pura, ele não usa magia nem nenhuma habilidade sofisticada. Se ele te der um soco, você é pulverizado, basicamente. Ele é muito forte. Thomas também é um dos caçadores mais arrogantes e explosivos da obra inteira. Ele não leva desaforo pra casa, e se ele for provocado, ele vai responder à altura com toda a força dele. Quando ele aparece na história, todo mundo já fica em choque e a mera menção do nome dele também gera esse efeito de arrepio na espina. Ele é tão temido que até os outros caçadores de ranking nacional respeitam e aceitam ele como ranking número 1 do mundo. E não é exagero porque, assim, a cena dele lutando contra o Jin-Woo é uma das mais brutais do manhwa inteiro. Sem sombra de dúvidas, Thomas é um monstro e um dos caçadores mais temidos do mundo. Agora, em segundo lugar, a gente tem Sun Yu-Hwan. Aqui a coisa começa a ficar muito séria. Sun Yu-Hwan é um verdadeiro mistério durante grande parte da história. E talvez seja isso que torna ele tão assustador, esse elemento místico que você não sabe até onde vão os limites dele, até onde ele tá do lado certo, do lado errado, ou enfim, do teu lado. Então isso tudo torna a figura dele ainda mais amedrontadora. Primeiro ele desapareceu em uma dungeon sem deixar rastros e foi dado como morto. E aí do nada, ele reaparece extremamente poderoso, com um monte de habilidades que nenhum outro caçador tem. Quando ele aparece, o governo dos Estados Unidos chega a classificar ele como um monstro em forma de humano. Você tem noção do quão bizarro o cara tá. E aí, assim que ele aparece, a gente já fica sabendo que ele é o pai do Jin-Woo. Mas até aí a gente não consegue entender muito por que isso aconteceu, nem nada nesse sentido. Será que ele ainda é humano? Por que ele sumiu? Qual que é o nível de poder dele? O que aconteceu? A gente fica parecendo a cabeça do Bob Esponja, sabe? Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Muita pergunta pra nenhuma resposta. E todo esse mistério vai perdurando por tanto tempo que a menção dele, a aparição dele em determinados momentos, você fica tipo, eita. Pode dar muito bom pra gente ou pode dar muito mal pra gente. E aí fica aquele mistério, essa ambiguidade no ar que torna as coisas ainda mais amedrontadoras, mais aterrorizantes pra todo mundo. Mas em primeiro lugar, assim, não tem discussão, você pode tentar adivinhar todo o resto, mas o primeiro lugar, o caçador mais temido do Solo Leveling, é ele, senhoras e senhores, Sun Jin-Woo. Caralho! Ele começou como o caçador mais fraco da humanidade, mas a sua ascensão foi algo nunca visto antes, até porque ele destravou uma habilidade especial aí no meio do caminho que fez com que ele conseguisse todos esses feitos. E não é só porque ele ficou mais forte, mas ao longo do processo ele também ficou muito mais assustador. Quanto mais poderoso ele fica, mais amedrontador ele se torna. E ele vai ficando realmente mal, assim, você percebe uns ares de relativa maldade nele. Quem viu essa segunda temporada tá vendo alguns momentos que você fala, cara, você não precisava ter feito isso. Então isso tudo vai gerando vários alertas pra gente, no tipo, opa, o negócio aqui tá ficando estranho, tem que tomar cuidado. Jin-Woo, ele tem um olhar de predador, um jeito de agir que faz qualquer um sentir medo instantaneamente, a não ser que tenha muita clareza que está do lado do Jin-Woo. Pra você ter noção, até caçador de rank nacional tremeu na base quando chegou perto do Jin-Woo. O cara não tem piedade, ele não hesita pra fazer nada, ele não fica, não, ele vai lá e faz. Quando ele decide acabar com alguém, não tem conversa. E, bom, ele tem muitas maneiras de conseguir eliminar alguém. Ele simplesmente vai lá e faz. E um elemento muito importante que torna ele ainda mais assustador é o fato de que ele não para de ficar mais forte. Se você acha que ele já tá no limite, daqui a pouco ele vai te provar que você tá redondamente enganado. Sem contar que ele tem um baita de um exército de sombras. Então, assim, não tem como isso ficar mais amedrontador. Porque, pô, você piscou, aparece um monte de vulto assim, uns vulto grandão, te olhando com cara de vou te matar. Mano, não tem como uma pessoa ficar sã num momento desses. Ninguém quer ser inimigo do Sun Jin-Woo. Ninguém quer sequer cruzar o caminho dele. E ele é, de longe, o caçador mais temido do universo do Solo Leveling. E essa foi a minha lista dos caçadores mais temidos. Você concorda comigo? Mudaria alguém? Trocaria de posição? Deixa aqui nos comentários e bora trocar uma ideia. Eu espero de verdade que você tenha curtido esse vídeo. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like, se inscrever aqui no canal para ajudar a gente a chegar a mais otakus espalhados aí pelo mundo afora. E, como sempre, dá uma olhada nesse vídeo que tá aparecendo aqui, que eu tenho certeza que você vai curtir muito. Ele foi feito com muito carinho. Espero que você tenha curtido o vídeo e eu te vejo no próximo. Até lá, valeu, falou, fui!